dando continuidade à nossa série sobre transformação digital na saúde, conversamos com o coordenador da Comissão de Transportes e Distribuição do Conselho Regional de Farmácia, Kleber dos Santos Fernandes, que vai falar um pouquinho sobre esse processo dentro da cadeia de distribuição de remédios. Tudo bom, Kleber? Tudo bem, boa tarde, Rafael. Quero agradecer aí a oportunidade, né, da gente estar explorando um conteúdo que é muito rico para o profissional farmacêutico, a atuação dele na cadeia de valor. Então, quando a gente fala de distribuição, a gente está falando de vários atores. Então, a gente tem muito farmacêutico atuando em portos, aeroportos, distribuidores, operadores logísticos, recintos alfandegados. Então, é uma matéria que é um campo vasto e que preserva aí principalmente a característica do produto farmacêutico ao consumidor final. Perfeito. Kleber, como a gente tem feito em todas as entrevistas, até para a gente estabelecer as bases do que a gente vai conversar aqui, eu quero saber de você o que você, como profissional, entende hoje como transformação digital. Então, dentro do segmento farmacêutico, a gestão da informação, a captura de dado, a rastreabilidade do dado, sem a menor sombra de dúvida, é aquilo que está mais em voga nas discussões, seja na vigilância sanitária, nos conselhos regionais de farmácia, porque saber exatamente como o medicamento está na cadeia, aonde ele está, em que condição de temperatura, são desafios muito interessantes. Então, quando você pega o que está acontecendo de inovação, a gestão da informação, captura de dado e rastreabilidade disso é a principal tendência da transformação digital que a gente vem recebendo. Porque quando você pensa em logística farmacêutica, transportar o produto, armazenar o produto é um commodity, né? Você pode transportar e armazenar qualquer coisa. Bens de consumo, por exemplo, né? Se nós formos fazer uma analogia, o medicamento ele tem que estar presente desde uma tribo indígena lá em cima, como ele tem que estar em grandes polos. Então, o que é vital é saber a condição que o medicamento está, onde ele está e, principalmente, a preservação da qualidade em todo o processo. Então, o que a gente vem percebendo em tudo que está existindo de evolução do processo tecnológico, ele está esbarrando principalmente na rastreabilidade dos dados e o compartilhamento dessa informação, seja para a vigilância sanitária, órgãos reguladores e principalmente os clientes, né, os fabricantes e a comunicação com o usuário final. Essa necessidade, né, essa base, ela é compartilhada entre outros profissionais do setor também, que eu quero dizer o seguinte, os seus pares, eles têm consciência dessa necessidade e fazem também um esforço para suprir essa frente? Então, quando você fala pares, você está falando profissionais ou os atores na cadeia? Profissionais da cadeia de distribuição de remédios. Perfeito. A supply chain, né, vamos chamar assim, no processo completo, o processo de gestão da cadeia de suprimentos, ele vai desde a obtenção da matéria-prima até o produto final. Então, como é que funciona essa comunicação entre os elos? Cada ator ele vai se tornando cliente-fornecedor. Então, você imagina, o processo de logística farmacêutica ele começa lá atrás na indústria quando está preparando a matéria-prima. Uhum. Nesse momento, os grandes industrializadores de química fina mandam isso para os fabricantes. Os fabricantes fazem os produtos, isso por sua vez vira produto final. O produto final vai para dentro de operadores logísticos ou logística própria, seguido do distribuidor para o varejista e do varejista até o consumidor final. Nesse vínculo da cadeia de distribuição, na cadeia de suprimentos como um todo, um audita o outro. O programa de qualificação de fornecedor prevê que você saiba exatamente como o seu próximo elo está te atendendo. Então, para você ser um fornecedor na indústria farmacêutica, o primeiro requisito é o processo de qualificação. Então, toda a cadeia vem num processo de profissionalização e qualificação nos últimos anos de maneira muito mais efetiva. Recentemente, nós tivemos a publicação na RDC 234, um dos artigos que fala na RDC 234 é justamente a validação de sistema entre o relacionamento dos atores. Então, se você for pensar
em validação de sistema em logística, né, de validar um WMS, um TMS, era algo que não se discutia, vamos chutar aí, tranquilamente há 5, 6 anos atrás. Nós tivemos a publicação da RDC 234 em junho do ano passado e hoje você já observa que tem muita empresa correndo atrás de processo de validação de sistema, de você conseguir fazer com as interfaces entre as empresas sejam validadas. Então, respondendo mais uma vez a sua pergunta, os atores compartilham isso incessantemente. Por quê, Rafael? Porque eu preciso te qualificar para você me atender. E quando eu vou atender o próximo elo, ele também me qualifica com relação à forma que eu trato o produto farmacêutico. Porque quando a gente fala de produto farmacêutico, a gente não está falando só de medicamento. A gente está falando de insumo, a gente está falando de itens hospitalares, medical device, nós estamos falando de equipamentos, e nós estamos falando de linhas de produtos de uso ou consumo humano. E que a presença do farmacêutico garante as boas práticas de armazenagem, transporte e distribuição. E qual o nível de maturidade em transformação digital desses atores dentro dessa cadeia? Eles são, e além disso, né, existe algum, vamos dizer, um elo mais fraco, no sentido de conhecimento, no sentido de atividade, ou não? Então, a gente tem, na verdade, uma diferença muito grande na cadeia, né? Muito grande mesmo. Nós vamos ter, em breve, a publicação muito importante da Consulta Pública 343, que vem trazendo as boas práticas, né, de armazenagem, transporte e distribuição, de maneira regular. É uma proposta de estar em consulta pública, mas está aí no forno para virar uma legislação e ser publicada. E ela vai dar um norte para todos os atores que já não estejam atuando dessa forma. Porque hoje, quando você pensa em boas práticas em logística farmacêutica, um dos principais requisitos é essa capacidade de interação entre os elos, rastreabilidade, indicadores de performance, análise crítica robusta e construtiva, você saber exatamente o que está acontecendo com o produto e compartilhando isso com o seu cliente. Porque a logística, ela não fabrica absolutamente nada, né? Quando você pensa em movimentação de material, o provedor de logística, ele trabalha com prestação de serviço. E numa prestação de serviço, o que você tem que desenvolver? Mesmo que seja logística interna, mesmo que seja o departamento de logística que trabalha dentro da indústria, o que você faz para o seu cliente interno? É a prestação de serviço. E pensando no medicamento, a gerir o dado, né, seja ele um CAPA, uma não conformidade, rastreabilidade do item, controle de temperatura. As ferramentas digitais, elas fazem com que nós possamos sair do modelo tradicional de papel, de fluxo de assinaturas e deixando isso de uma maneira muito mais integrada entre os elos. Vou fazer um outro exemplo aqui, controle de documentos, né? Se você olhar há 10 anos atrás, poxa, tudo de maneira manual, né? Necessitando de aprovador, revisor, assinatura. Hoje você tem sistemas muito robustos que você faz todo o controle de documentos de maneira integrada. Dentro, por exemplo, da empresa que eu atuo, hoje a gente tem 420 procedimentos, todos eles integrados em um sistema de controle de documentos, com workflow para revisão, publicação, tempo de treinamento. E pensando em logística, que normalmente você está em mais de um estado e que você tem que transmitir esse conhecimento para as filiais, para que você tenha uniformidade dentro do processo, você ter ferramentas como essas são fantásticas. E dentro dessas necessidades que você levantou, né, que estão relacionadas tanto ao contexto logístico, né, de rastreabilidade, quanto a questões administrativas, quais são os gargalos mais críticos hoje? Hoje, quando você pensa como mais desafiador, né, se a gente tivesse que elencar um challenge para a logística farmacêutica, vai ser o controle de temperatura, né? Nos próximos anos isso vai vir como tendência de mercado dentro do processo de transporte. O controle e monitoramento de temperatura em armazenagem já é uma realidade. Hoje você tem softwares que você gerencia áreas de 10, 15, 20, 30 mil metros quadrados com alguns sensores
tudo integrado em um equipamento que o sistema de alarme de acionamento chega, por exemplo, no meu celular. Né? E isso eu estou falando de câmaras frias espalhadas no Brasil inteiro. Então, a parte de armazenagem, a gente já tem muita tecnologia disponível. Evoluindo fortemente o processo de armazenagem, o processo de transporte hoje é o grande desafio. Por quê? Tecnologia para controle de temperatura nós temos. Nós temos caixas térmicas de excelente qualidade que, para a cadeia fria de 2 a 8, vacinas, isso está muito bem estabelecido. A gente tem empresas referência no Brasil com caixas térmicas, isolantes térmicos, elementos refrigerantes de muita propriedade comparado com o mundo todo. Mas aí eu estou falando de cold chain, estou falando de 2 a 8. O grande challenge é a temperatura 30 e 25 graus no transporte. Porque quando você pega 25, 30 graus, hoje não se trabalha com caminhão refrigerado. Hoje o que se faz, na grande maioria das vezes, é monitoramento de temperatura. Você tem hoje caminhões que controlam a temperatura de maneira muito simples. Basta a gente fazer uma analogia com a cadeia da carne, a cadeia de laticínios, que acontece. Mas a de medicamento ela vai passar por uma profissionalização muito grande. Então é como se até o armazém a gente já tem um processo evolutivo muito bom e para transporte tem bastante campo de atuação aí, seja para empresas validadoras, seja para empresas de tecnologia e principalmente para o profissional farmacêutico atuar nessa área, que é uma área que eu já estou há 20 anos na área, então é com satisfação que a gente fala que as coisas estão acontecendo e numa velocidade muito grande. Legal. O principal desafio hoje dentro da cadeia é a questão de temperatura, né? A manutenção de temperatura dentro da logística, né? De mais propriamente dito, no pilar transporte. Isso. Né? Porque quando a gente fala em distribuição, a gente está falando não só da figura do transportador alimentando grandes centros, mas a gente também fala de veículos menores ou até mesmo motofrete, né? Que é um segmento, poxa, quem nunca recebeu um medicamento com o motoboy? É um segmento que ainda precisa de regulamentação, assim como vai acontecer quando chegar o drone. Porque o drone é uma tendência, isso é uma realidade para os próximos anos. E como é que fica a questão de temperatura na distribuição, seja drone, seja motofrete, ou seja uma pequena Fiorino que está alimentando farmácias? Sim. Porque a escala da logística farmacêutica, eu tenho desde embarques de grandes carretas alimentando grandes centros, como a gente tem pequenos polos de distribuição. Então, a temperatura é um desafio, a logística reversa é um desafio, porque a partir do momento que você tem o pós-consumo desse produto, é outro tema que nos próximos anos também vai demandar bastante trabalho para o profissional farmacêutico, que é o que fazemos com o descarte de medicamentos. Então, se eu tivesse que te fazer uma lista aqui de challenges, já que você perguntou, seria temperatura no transporte, na distribuição, logística reversa de produtos pós-consumo, rastreabilidade, que vai ser o processo de serialização de medicamentos. Já existe a RDC 157, né? Ela tem um prazo aí até 2023 para que tudo ocorra, já existem 4 laboratórios, 4 indústrias fazendo o processo piloto junto à vigilância sanitária e com os atores. Então, a rastreabilidade é outro desafio muito importante, porque cada medicamento vai ser vinculado à posse daquele momento. Então, imagina, uma caixa de medicamento que sai da indústria, ela vai ter o seu lote, mas embora você tenha lá 5.000, 10.000 unidades num lote, para cada unidade você vai ter um serial, ele vai ser serializado. Então, quando chegar para o Rafael um medicamento, a gente vai saber exatamente qual é a unidade que chegou para você. Isso é um projeto muito robusto, tem várias empresas já com soluções e tecnologias empregadas para fazer isso. Já são mais de 50 países no mundo que trabalham com serialização de medicamento e o Brasil também está caminhando para isso. Então, você pega rastreabilidade, logística reversa, controle de temperatura. Tem bastante trabalho para o farmacêutico na logística farmacêutica. E diante desses desafios, quais tecnologias se destacam como solução?
Para cold chain, tudo que é temperatura, como eu comentei, Rafael, a gente tem muita tecnologia disponível, né? Você tem hoje sensores integrados a um web service que você consegue monitorar a temperatura através de iscas ou data loggers específicos que são instalados nos caminhões ou mesmo nas cargas. Você tem equipamentos refrigerantes muito bons para tecnologia empregada no veículo, mas ainda é muito caro, né? A escala disso tudo é muito cara. A distribuição de medicamentos em elementos refrigerantes também tem soluções fantásticas. Como eu falei, tem caixa com durabilidade de 120 horas, suportando a temperatura do range que você estabeleceu. Então, na cold chain, eu acredito que é muito mais um ajuste da economia em escala que se tem que fazer para viabilizar a conta. Já na rastreabilidade, a gente vai ter um período de implantação bem tumultuado. Por que eu acho tumultuado? Porque dependendo de como a serialização ocorrer da indústria para os distribuidores, da indústria para os operadores, a perda de produtividade é o que vai ter que ser pensado e idealizado. Porque se eu conseguir dar um bip no pallet e ler todos os cereais, não vou ter nenhuma perda de produtividade. Ou se eu conseguir dar um bip na caixa e ler os cereais, sem problema. Mas empresas que não investam em tecnologia, talvez ela tenha que ler o caixa a caixa. E o caixa a caixa seja na unidade ou na full box, eu posso ter uma perda de produtividade. E perda de produtividade, investimento de CAPEX, automaticamente reflete no bolso do próprio consumidor. Então, tecnologia para cold chain temos, tecnologia para rastreabilidade temos, isso vem evoluindo fortemente. Agora, a logística reversa, essa é um grande desafio. Já existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, é uma lei de 2010, e cada estado está atuando de uma forma distinta, só que ainda não temos um programa nacional de recolhimento de medicamento pós-consumo, né? Então, hoje o consumidor ele descarta na casa dele, descarta no lixo comum. E uma vez instaurado um programa de logística reversa estruturado para que realmente as pessoas tenham também uma etapa de conscientização de não descartar o medicamento em qualquer local, esse é outro desafio muito robusto que a gente tem. E que se você me perguntar se tem tecnologia para isso, esse ainda não. Esse ainda a gente está naquela fase de prancheta. Mas as outras é muito mais uma questão de quem vai pagar a conta de investimento, que é cold chain e rastreabilidade, do que a logística reversa. A logística reversa eu acho que ainda é uma folha em branco, tem um campo vasto a ser explorado e, como eu já falei anteriormente, mais uma oportunidade para o profissional farmacêutico. Legal. É interessante entender que já há não somente uma consciência da necessidade de adoção de tecnologias, como também sobre os desafios que a tecnologia tende a ajudar a resolvê-los, né? E nesse sentido a gente hoje, não só no Brasil, enfim, a gente segue em dois cenários, né? A gente tem o setor público e tem o setor privado. Qual é o nível de maturidade desses dois setores? Quais são as diferenças entre esses dois? E quais são suas perspectivas para cada um deles? Perfeito. Dentro do setor privado, como eu te falei, tem oportunidades efetivamente de estar se desenvolvendo alguns investimentos. O que a gente percebe no setor público, até porque o medicamento ele acaba chegando em todas as instâncias, né? Você tem que ir no hospital público, você tem ponto de atendimento de farmácia no Brasil inteiro. Então, olhando mais para o setor público, a gente fala principalmente da farmácia popular e dos hospitais, né? Então, o medicamento em si, não é só ele que tem que chegar até o hospital. A gente também tem os equipamentos hospitalares. Também é âmbito do profissional farmacêutico zelar pelas boas práticas de tudo isso. O que eu sinto hoje no segmento hospitalar é realmente um distanciamento muito grande no que tange rastreabilidade dos dados, ferramentas. Você ter ali, poxa, hoje você vai num hospital privado, renomado, em qualquer que seja a capital, você aprecia operações integradas, o WMS da farmácia lá embaixo,
WMS, que é o Warehouse Management System, que são softwares de gestão de estoque, integrado ao prontuário do paciente no quarto. Então você sabe, a hora que um stent, um equipamento foi utilizado no processo cirúrgico, a própria enfermeira, né, a atendente ali no quarto, ela bipa o que foi utilizado para o paciente, isso já dá baixa de consumo lá na farmácia, no estoque da farmácia efetivamente do hospital. E quando você vai para o hospital público, você ainda vê estoques muito mal administrados. Isso é uma realidade. Hoje, na empresa que eu atuo, a gente entrega, né, e faz gestão dos dois setores. A gente entrega no setor público e no setor privado. E quando você vai para o setor público, desde a forma de receber o produto, o recebimento, você não vê coletores, você não vê o uso de etiquetas inteligentes, rastreabilidade do processo, com a mesma propriedade que você vê em hospitais privados. Existem hospitais privados que também têm suas deficiências, mas quando você vai para a logística hospitalar pública, tem um campo de atuação enorme. Enorme, porque hoje existe muita tecnologia para gestão de estoque hospitalar. Tecnologias que interagem a segurança do paciente com tudo aquilo que está acontecendo na vida dele dentro do hospital. Porque quando o paciente está no hospital, você se torna um grande centro de recebimento de dados. Você recebe medicamento, você recebe equipamentos hospitalares. E tudo isso é logística. A logística do paciente hoje, você com um bom WMS na sua mão, com coletores, com capacidade de captura de dado, até porque o produto hospitalar já é serializado. Diferente do que vai acontecer no medicamento. Você tem dois mundos muito distintos. Legal. E, bom, você falou um pouco sobre a qualidade das tecnologias, né, como do WMS, e eu quero levantar a questão do relacionamento do setor de farmácias com o setor de tecnologia. Perfeito. Hoje, como é que é a conversa entre vocês? Vocês entendem que o setor de tecnologia está plenamente capacitado a atender as necessidades de vocês? Como é que funciona esse relacionamento? Transmitindo um pouquinho para o segmento de logística propriamente dito, porque se a gente vai para o campo de drogarias, por exemplo, se você imaginar a drogaria é um pequeno centro de distribuição, né? Sim. A drogaria nada mais é que um varejista ali que ele distribui medicamentos. Hoje você tem grandes redes com muita tecnologia. Você vê, por exemplo, quando você vai numa farmácia, você fala o seu CPF ou apresenta o seu cartão da farmácia, ele te tira um extrato ali com o seu perfil de compra, ele sabe que tipo de enxágue bucal você usa, que tipo de creme dental você usa. Então, o CRM, né, Customer Relationship Management, são softwares de inteligência, de gestão do comportamento do consumidor. Isso está muito avançado nas redes, né? Ainda existem muitas drogarias que não dispõem de tecnologia, né, para dimensionamento desse quadro total. Mas se você fizer uma analogia do varejo para centros logísticos, hoje tem centro logístico que você opera em maquete virtual, por exemplo. É fantástico você ver rodando. Você vê a maquete do CD, você sabe a hora que chegou a nota fiscal, se ela já foi recebida, se ela já foi armazenada, se ela já foi faturada, se ela já foi expedida. Então, olha só que interessante. Você tem o universo da logística farmacêutica, que é a integração da fábrica com centros de distribuição e o ponto de consumo. E no ponto de consumo, o que você mais precisa é de gestão da informação. Então, toda a cadeia de valor, existe sim tecnologia disponível, são softwares muito amigáveis. Hoje você tem apps para as transportadoras, por exemplo, que o motorista, quando ele termina a entrega, ele pega o app dele, abre o aplicativo, tira a foto do comprovante de entrega e esse comprovante de entrega automaticamente já dá uma baixa num KPI de performance, né, que é o OTIF, que é o On Time in Full, que é um dos principais indicadores de performance utilizados em transportadoras. Então, tecnologia tem. É tudo uma questão de investimento, disponibilidade de recurso e tamanho de mercado, né? Então você pega, hoje existem grandes redes, a gente até inclusive atua dentro das grandes redes
com centros de distribuição com muita inovação tecnológica, WMS robustos, e o que agora passa a ser uma tendência é que você tem softwares, mas tudo com validação, né? Esse também é outro termo que está sendo muito utilizado, porque existem empresas validadoras de sistema, é algo que vem sendo muito cobrado nos processos de auditoria ou qualificação de fornecedores. Porque logística farmacêutica, acima de tudo, é segurança técnica do dado. Saber onde está o produto, em que quantidade, para quem foi, quando voltou, devolução. Então, o usuário final de cada elo, ele quer receber o produto íntegro e com a qualidade preservada, assim como ele foi idealizado no processo de fabricação dentro da indústria. A responsabilidade, o papel do profissional farmacêutico enquanto gestor dessas atividades é garantir as boas práticas de armazenagem, transporte e distribuição. Em qual etapa? Todas as etapas. E qual a sua perspectiva de futuro? Para o futuro, eu acredito que a gente vai caminhar muito para a interatividade, né? Você ter o dado muito rápido com relação à disponibilização do item e capacidade de rastreabilidade disso. Porque o medicamento, ele não é um final quando ele chega no paciente. Ele chega no paciente, ele muitas vezes até requer uma interpretação do que ocorreu. Porque se chegar o paciente tomar, não tiver nenhum problema, beleza. Mas e um processo de devolução? Um processo de recall? E um processo de recolhimento, né, emergencial, um recall ali instaurado? Ou um processo de farmacovigilância, de denúncia de algum efeito colateral? A velocidade na interpretação desse dado é muito importante. E quem é o ator principal disso? Quem está dentro da logística farmacêutica. A indústria, ela idealiza, ela fabrica, ela espera uma resposta desse produto lá na ponta, seja medicamento ou qualquer outra derivação de uso ou consumo humano. Mas as atividades de armazenar, transportar e distribuir têm que garantir isso. Seja no porto, no aeroporto, no armazém, dentro de uma farmácia hospitalar, um recinto alfandegado, dentro de um baú de uma moto, a qualidade tem que ser preservada ponta a ponta.